Mulher Capital Brasília de hoje está com o Jonathan Araújo e ele vai me contar o que é ser um feirante raiz e por que ele quer ser representante dessa classe. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Ana Paula. Satisfação estar aqui com você. Quero desejar um bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos ver aí nas suas redes também, né? E dizer para você que é uma alegria muito grande estar aqui representando uma categoria tão forte em todo o Distrito Federal que são os feirantes. Você viu que eu te chamei de feirante raiz? Amei. Amor? Amei. Mas você sabe por que você é o feirante raiz? Quem nasceu quase debaixo de uma banca, imagine aí, né? Eu sou a segunda geração dentro de feira, na verdade. Minha mãe começou aí por volta de 1984 na Feira Central do Senado, ainda trabalhando naquela época ainda como funcionária. Imagino que quando ela engravidou de mim, ela era funcionária de feirantes, naquela feira, na Feira Central do Ceilândia. Então, assim, imagine. A mãe gritou assim, vai nascer e correu para o hospital, mas isso não vai nascer dentro de uma feira. Então, só não nasceu na feira mesmo, né? Mas faz parte de todo toda essa família que você tem orgulho e que agora quer representá-los. Por que de representá-los, Jonathan? Ana Paula, a gente, na verdade, ao longo de muitos anos, a gente nunca imaginou chegarmos no momento onde o segmento haveria a necessidade de ter uma voz. E uma das coisas que nós vemos colocando ao longo do tempo é mostrando para eles que todo nicho que é organizado, toda categoria que é organizada, ela é melhor atendida nos seus pleitos, nas suas necessidades. E o feirante ele passa a entender isso dessa pandemia para cá, que, inclusive, quando eu falo isso, eu chego a ficar até arrepiado, porque foram momentos muito difíceis para nós. A feira sofreu muito. A feira, eu posso dizer com toda a propriedade que a feira talvez tenha sido o organismo que mais sofreu em todo o Distrito Federal. Nós fomos os primeiros a fechar e fomos um dos últimos a abrir. Não tivemos nenhum tipo de incentivo por parte do governo local naquele momento, porque também estava todo mundo perdido, aquela coisa toda. Então foi muito sofrimento. Então, nasce dali, já vínhamos com esse projeto no coração guardadinho. E aí, depois de toda essa explosão de dificuldade, aí nasce de verdade o sentimento da gente poder dizer para esse pessoal que se a gente se organizar, nós teríamos vez e voz. E representar, porque você sabe as necessidades de cada um. Você estava me contando aqui nos bastidores, vocês não são donos da feira, vocês são inquilinos do governo. A verdade é que nós somos permissionários, Ana Paula. Isso foi uma coisa que sempre nos trouxe um desconforto muito grande. Porque veja você que se eu sou um empreendedor e se eu tenho uma condição financeira razoável, eu vou querer investir o meu dinheiro, eu vou querer investir o meu capital no local onde eu tenho segurança jurídica. E isso é uma das coisas que nós não temos. Por quê? Hoje nós somos apenas permissionários. Então, o Estado, a qualquer momento que ele entender que ele precisa daquela área por qualquer motivo, ou que ele entendeu que aquela área vai se tornar um outro tipo de atividade, ele pode simplesmente chegar lá, notificar o feirante e retirá-lo. Então, acaba que a gente não tem essa segurança jurídica. Então, é como se não tivesse um teto. É mais ou menos isso. Então, não pode nem fazer melhorias. A verdade é que todo tipo de melhoria só se vier por parte do Estado. Acaba que a gente tem o direito, na verdade, apenas de cuidar da limpeza e da segurança. O restante aí, se o Estado autorizar, se não autorizar, a gente não pode fazer. Então, quando a gente chega lá e fala, mas a feira não está tão legal, a feira não é culpa de vocês, porque vocês não podem nem fazer a mudança na feira. Não podemos. E sem contar um detalhe. Como eu coloquei para você, como a gente não tem essa segurança jurídica e também não somos donos do espaço, veja bem você que como é que eu vou poder ir até uma entidade de um banco, solicitar um empréstimo, solicitar um... Nem isso vocês podem? Não temos. Na verdade, o que acontece a gente tem por parte da Secretaria do Trabalho uma linha de empréstimo que é feita pelo BRB e que, na verdade, essa linha não depende de você ser feirante ou não. Então, é para todos. É para todos. Então, eu não posso dizer que essa linha seria direcionada para o feirante. Então, é isso que você quer, que as pessoas vejam o feirante
como um profissional de qualidade, que tem lei, e um empresário. Como um empresário, né? A verdade é que é o seguinte, não dá mais para ser tratado como feirantinho, não dá mais para ser tratado como ambulante, não dá. A gente tem que ser tratado à nossa altura, afinal de contas, eu vou colocar números aqui para você. Por exemplo, nós temos em Ceilândia hoje 9 feiras. E feiras muito movimentadas. Muito, você colocou bem. Aí você analisa o seguinte, do Distrito Federal, 25% da arrecadação do ICMS de todo o Distrito Federal sai de Ceilândia. Parte desse ICMS sai das nossas feiras. Então vamos agora para os números. Nós temos a Feira do Produtor de Ceilândia, que gera indiretamente 4 a 5 mil empregos. Vai vendo. Você vai para a Feira Central de Ceilândia, ela gera de 800 a 1.000 empregos. Meu Deus do céu, olha que potência que são essas feiras para as suas cidades satélites. E não tem o respeito que merece. É o que nós queremos e estamos almejando. É que a gente receba de volta aquilo que a gente contribui com tanta maestria para o Estado. Não que você não vai olhar para as outras coisas, para as outras classes, para o Distrito Federal em geral, mas você quer, nesse momento, ser atento às necessidades do feirante. A verdade é que é assim, olha só, Paulo, vamos colocar isso bem claro. A verdade é que se você pegar hoje todas as categorias em Brasília, isso dói no meu coração falar, mas é uma realidade. Você pega todas as categorias em Brasília e todas elas têm o seu representante. Todas elas têm a sua voz. E as feiras não. Então é isso que nós queremos. Não é que nós não vamos atender as outras categorias, não é isso. Mas nós vamos evidenciar uma categoria que é forte, que são mais de 30 mil pessoas em Brasília, que são geradores de riqueza para essa cidade e que precisam de ter os seus locais de verdade. Que ele possa investir tranquilo, se ele não se der bem, que ele possa vender, se ele achar que já trabalhou demais, que ele possa alugar, então que ele venha ter cidadania de verdade. É isso. Agora, vamos olhar para as outras categorias? É claro, sem sombra de dúvida. Afinal de contas, nós seremos eleitos para um mandato a nível de Distrito Federal. Isso é importante. Distrito Federal, você falou muito bem. É o olhar. E não tem só feira na Ceilândia, tem feira em todo o Distrito Federal. Vamos lá nos números? São 84 feiras em Brasília. Você sabe que eu sou apaixonada por feira, né? Ah, feira é maravilhosa. Gente, não existe pastel e caldo de cana melhor do que feira? Não existe. Não tem lugar nenhum. Não tem. É aquele dia que quando você fala, vou pra feira, andar na feira, você sabe que vai tomar um caldo de cana com pastel. E principalmente se tiver aquele limãozinho do caldo de cana. Gente, e isso é ser feirante raiz. Conhecer as tradições, saber tudo que acontece dentro daquele ambiente, né, João? E a gente vê a necessidade do dia a dia do feirante. Porque veja bem que se você chega numa feira por volta de 6 da manhã, já tem gente lá dentro. É verdade. Você já vai ter... É igual padeiro. O feirante é igual padeiro. Você já vai ver lá o cliente que trabalha com alimentação, ele já produzindo a sua alimentação diária. Você vai ver o camarada que trabalha com verdura, já limpando, já organizando o tomate, a cenoura, o alface, enfim, já dando aquele trato. O cara que vende o peixe, ele já vai estar lá preparando o peixe, colocando o gelo para oferecer. Então veja que é verdade. Feirante é isso. Feirante é isso. A coisa é vida. São coisas que não saem, é o rádio, é a feira. É verdade. Isso é raiz, isso é cultura, isso é tradição. Ah, você agora falou uma coisa. Feira, na verdade, é cultura. Porque, cultura. E sem contar que o artesanato, tudo. E é um lugar de você se reencontrar. Você encontra gente de toda a natureza, os amigos, Gente, eu sou do Cruzeiro, né? Então tinha a feira do Cruzeiro. Então quando a feira do Cruzeiro foi abaixo, porque precisava de uma estrutura bonita, nós choramos. Olha aí. Porque ali acabava, assim, não que eles não estivessem felizes com aquele momento de receber uma estrutura maravilhosa, porque ficou muito bonita a feira do Cruzeiro. Sim. Mas ali morria a história do Cruzeiro junto com aquela feira tradicional. Acaba que, na verdade, Ana Paula, todas as feiras, elas acabam nascendo junto com a cidade. Isso. Eu até digo que elas se tornam a identidade daquela cidade. Deixa eu puxar o saco para mim, Ceilândia. Chegou na Ceilândia, se não falar em Feira Central, não chegou. Não, fora que ela já fica abaixo da caixa d'água. As outras feiras são importantes também. Eu tô falando só de cultura mesmo, né? É cultura, é tradição. É chegar na barraca de um, é chegar na barraca do outro. Não vou falar o nome de ninguém, mas eu amo as barracas da Ceilândia. Quem me conhece sabe que eu ando por lá, mas eu não vou falar. Se você falar em nome aqui, eu apoio quando eu chegar lá. Feita, né? E você é o presidente da Associação dos Feirantes da Ceilândia. Eu, na verdade, Ana Paula, eu estou licenciado, já vai fazer 60 dias, né? Estou no segundo mandato. Olha, responsabilidade mesmo. Quando nós chegamos lá no primeiro mandato, foi muito árdua a caminhada, mas chegamos felizes.
tivemos uma eleição muito acirrada naquele momento, e assim, fomos eleitos naquele momento com 168 votos, nós tínhamos 300 aptos, mas que foram as urnas, foram 168 para um lado e 114 para o outro. Então veja que nós passamos, assumimos a feira, mas isso ali não me deixou confortável. O que eu pensei, Ana Paula? Eu falei, ó... Tem que mostrar trabalho. Tá vendo? O que eu pensei? Bom, 168 pessoas acreditaram em mim, no meu trabalho. 114 não. 114 não. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos na busca desses 114. Né? E aí, assim, a grata satisfação que eu tive, porque eu sempre me cobrei muito. Eu sempre entendi o seguinte: se eu conseguir te atender na sua necessidade, eu estou sendo atendido, eu já estou satisfeito por isso. Então, essa autocobrança eu sempre tive. É o servir. Tá vendo? Pronto, você falou a palavra certa, o servir. E aí, ao longo desse tempo, foi a minha missão, servir. E aí, quando foi aproximadamente 60 dias atrás, quando eu comecei a cogitar a minha saída, aí, Ana Paula, o que mais me alegrou, que me deixa muito emocionado, é que quando eu disse estou saindo, parte daqueles feirantes que eram contrários naquele momento com a gente, né? Eles chegaram e disseram, não, vamos fazer uma assembleia, vamos melhorar teu salário, não precisa de você sair daqui não. Eu disse, gente, o problema não é salário, o problema é uma missão maior, é um projeto maior, é dar a vocês o que vocês realmente precisam. Então isso não me envaidece, mas isso me mostrou que durante 6 anos eu consegui fazer o que eu almejava. E isso te emociona? Demais, demais, porque como eu digo sempre, eu tenho um irmão formado em médico, em medicina, formou agora recente, 2 anos atrás, e eu acho perfeita todas as como eu posso dizer, fugiu a palavra aqui, as profissões, mas eu amo a minha de ser feirante, porque é uma categoria sofrida, é uma categoria que ele tem que ralar para levar o pão de cada dia. Eu fui criado nesse nicho. A minha mãe, quando lá atrás começou, minha mãe foi a cabeça da casa, foi a minha mãe que sempre mantinha tudo. Então, quando eu vejo a dificuldade que minha mãe tinha para levar para a gente o pão de cada dia, e hoje eu estou na condição de presidente licenciado, e eu entendo que eu preciso de dar a esse pessoal o mínimo que eles merecem. E hoje eu me disponho como pré-candidato com esse sentimento, sabe, Ana Paula, de poder ajudar esse pessoal que precisa realmente. Eu acredito que todas as profissões têm os seus valores. Sim. Todas as profissões são necessárias. Sim. Agora as pessoas têm que se sentir necessárias. Não adianta você ser um médico e não ser necessário. É verdade. Não sentirem a sua falta. É verdade. E quando a gente escuta que você é necessário, isso dá uma força no teu dia. Meu Deus. Bum! É. Né? Então, eu conheci o Jonathan Ferrante Raiz. Adorei esse nome. Vou botar assim. Acho que eu tinha que ter botado Ferrante Raiz. É verdade. No slogan dele. Mas eu quero conhecer o Jonathan pai, o Jonathan família, o Jonathan candidato a deputado distrital. Pois é, olha só. O Jonathan Pessoa mesmo, é filho de nordestinos, né? Nasceu na cidade de Ceilândia, no hospital de Ceilândia, inclusive. Então é celandense mesmo, né? Raiz, tá vendo? Eu falei que ele é raiz, não tem jeito. Quando nasci no hospital de Ceilândia, ele tinha, olha só, ele tinha a melhor maternidade da América Latina, completa de tudo. Então eu nasci nesse momento, olha que orgulho. Para mim, eu tenho um orgulho muito grande. Resido há 38 anos naquela cidade. Foi lá que eu cresci, foi lá que eu aprendi minha profissão, foi lá que eu comecei a ser vice-presidente do sindicato, quando ninguém acreditava, o menininho vai besta. E aí magrelinho? Magrelinho, vai. Adoro falar isso, porque eu era magrelinha. Eu dei uma engordadinha para poder ficar bonitinho, sabe? E aí, assim, Ana Paula, começamos lá atrás, quando recebemos o convite para ser vice-presidente do sindicato, que é o que representa as feiras também. Logo em seguida, tivemos a nossa projeção sendo convidados para ser gerente de feiras da administração regional daquela cidade para cuidar dos feirantes. Meu Deus, parece assim que a minha trajetória, tem uma música que diz assim, né, que a minha história está sendo escrita com o pincel de Jesus, alguma coisinha assim. A minha história vem sendo escrita com a mão de Deus, essa que é a verdade. E aí, assim, fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu me sinto bem. Vai vendo, olha só. Né? E eu tenho certeza que o orgulho da sua mãe, de um médico e do filho feirante é o mesmo. Ah, com certeza. Porque são homens de honra, honestos. A minha mãe diz assim, minha mãe diz assim pra mim, meu filho, eu sou muito agradecida a Deus por 2 situações. Uma porque você e o Júnior, nós somos 3. O outro ingressou agora na medicina. Olha! Aí ela disse, vocês 3 me honram muito. Por quê, mãe? Ela falou assim, porque apesar de 2 profissões diferentes, mas vocês encaram ela como missão.
E aí quando você encara isso como missão, fica mais fácil, porque você quer ajudar o próximo, você quer abraçar, você quer trazer para perto, você quer construir. Eu não estou lembrada direito a frase agora, mas eu só coloco isso. Se você não serve para servir... Não serve nem para viver. Isso. É verdade. E aí com tudo isso, olha só, vamos lá. Aí Jonathan conhece a esposa. Teve lua de mel há pouco tempo. Depois de 22 anos, meu Deus. E aí assim, Ana Paula, a gente nos conhece muito jovenzinho. Olha só, comecei a namorar com minha esposa com 13 anos. Meu Deus. Criança, pensa, que criança? Dois magrelinhos. Pensa, 2 magrelinhos, velho. Então assim, eu com 13 anos começamos a namorar. E depois de 2 anos e meio, 3... Aí a gente deu uma falhada, ela engravidou, mas aí a gente se assumiu, casamos, e aí hoje eu tenho 22 anos de casado, pai de 3 filhos, o Eric, a Elisa e o Carlos. Eu não pareço não, eu tenho essa carinha de jovenzinho, mas já tenho um filho de 22 anos, tá vendo? Gente, olha aí, ó. Então assim, tenho o Eric com 18, a Elisa com 19 e o Carlos com 22. São minha base de sustentação, essa minha família. Eu, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, eu sou o homem mais rico da face dessa terra, porque as pessoas, às vezes, elas intitulam as suas riquezas em bens materiais e posses, né? Eu digo que eu sou o homem mais rico porque eu tenho uma esposa que me compreende. Um dia que eu chego cansado, chateado, contrariado, ela está quietinha, ela tem um abraço, ela tem uma palavra amiga para me receber. Isso não tem preço. Não tem. Eu tenho Vou perguntar como você está. Não é verdade? Eu, inclusive, até ouvi ela dizer para mim agora, sabe, Ana Paula, agora nesse descansozinho de 7 dias, depois de 22 anos, 7 dias para a gente descansar junto, sem os filhos perto, e ela disse, meu bem, essa foi a melhor viagem que nós já fizemos. Olha só, melhor foi a primeira, então quer dizer, todas as outras, essa superou todas, né? Então isso para mim me deixou, assim, feliz. E assim, não foi para gastar dinheiro, foi para viver um momento único, né? 7 dias. Então, isso não tem preço. Então, eu sou um homem realizado, a minha família é minha base, minha esposa, ela me apoia em tudo. É muito humilde. Eu, na verdade, até digo para ela o seguinte, meu bem, você é a primeira mulher paraibana que eu conheço tão mansinha. Porque para mim é paraibana. Ela é mansinha demais. Ô, Jonathan, eu conheci um pouco do feirante, do Jonathan pai. Mas essa missão é grande? Ah, sem sombra. Será o orgulho da sua mãe final, assim? Que orgulho assim, dizer, mãe, eu vou representar a nossa classe. Eu digo isso para ela todo dia. Porque, sério? Olha só, e nem conversamos sobre isso. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fico assim achando massa porque Deus vai conduzindo tudo. Olha só. Espírito Santo. Minha mãe mora em Goiânia hoje. Hoje ela reside em Goiânia. E todos os dias, minha mãe é aquela mãe bajuladora. Então todo dia ela me manda uma mensagem. Bom dia, filho. Boa noite. Como é que você tá? Como é que foi seu dia? Sua mãe mexeu todinho pra você? Demais. Ai, meu Deus, demais. E aí assim, minha mãe era daquela o seguinte, de botar no colo, de dar um cheiro, de fazer um cafunézinho. Então assim, minha mãe, eu sempre tive um elo muito forte com a minha mãe, né? E pela minha mãe sempre ser a dona de casa, o chefe da família, essa é a realidade, eu falo isso com muita maestria, até porque hoje, Ana Paula, nós estamos vivendo dias que a mulher ela tá chegando num nível e que é plausível esse nível que ela está chegando, aonde ela não está tendo mais desigualdade no homem. Ah, porque mulher não pode assumir tal cargo. Ah, porque mulher não pode ter tal salário. Ela tem que buscar. Eu costumo dizer, e isso eu já ouvi em alguns momentos aí, o lugar da mulher é onde ela quer estar. Pronto, acabou. Então minha mãe é assim, minha mãe ela é guerreira, ela é espontânea, ela luta, ela levanta todos os dias. E quando ela me liga, ela diz, e aí filho, como é que tá? Tá tudo bem? Olha, eu tô daqui pedindo a Deus por você, continua nessa garra, nessa força, vai dar certo. Olha, eu consegui hoje falar com a fulana que já tinha alguns dias que eu não falava com ela. Eu já disse pra ela, hein, que a sua trajetória já tá escrita e que precisa dar uma força. Tem noção que é isso, Ana Paula? Isso é fantástico, né? E aí, olha só. Quando mãe diz que já está escrita... Eu ontem, mexendo nos documentos, que o nosso partido nos solicitou algumas documentações, que dica de passagem, eu quero agradecer imensamente aqui o PMN, né, a pessoa do nosso presidente Lucas Cotonhos, porque me recebeu de braços abertos, está me dando uma oportunidade única da minha vida, está acreditando nesse menino que sai de uma cidade. Veja que eu falo isso irradiando. Ceilândia foi criada para colocar o subúrbio do povo de Brasília. E hoje é uma locomotiva daquela cidade, sai tudo de maravilhoso. É de lá que eu moro, é de lá que eu nasci. Então, eu venho de lá hoje com uma oportunidade que o nosso presidente nos dá e eu tenho muita alegria. Veja que em 97, quando o governo do Distrito Federal lança
naquela época, o CAP, que era um empréstimo da Secretaria de Trabalho, voltado para as mulheres empreendedoras. Você trabalhava na administração. Eita! Minha mãe foi a primeira mulher a fazer esse empréstimo para fomentar ali a sua atividade naquele momento. Eu tinha 12, 13 anos de idade e meu irmão tinha 9. E aí veja, sabe o quê? Esse é o meu maior orgulho. Saber que a mulher, ela vem buscando o seu espaço, não é de hoje, mas a gente chega na atualidade de hoje e ela desponta realmente na nossa frente, ou tete a tete com a gente. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. E eu sou muito maravilhado, né? Porque a esposa empreendedora, a mãe empreendedora, aí o filho e o marido tem que ser empreendedor mesmo, né? Jonathan, eu não canso de me falar. Eu faço muitas perguntas aqui, eu gosto de fazer bate e volta, mas hoje eu queria fazer uma pergunta que eu nunca fiz para ninguém. Porque eu não gosto dessa pergunta porque é uma particularidade muito grande da pessoa. Mas você me deu esse direito de fazer essa pergunta e eu quero fazer. E Deus na sua vida? É o meu tudo, é a minha base, é o meu ar que eu respiro, é o meu dia, é o meu início de dia, é o meu tudo. Se eu não tivesse Deus hoje, eu nem sei se eu estaria aqui sentado tendo essa oportunidade de frente da Ana Paula. Porque Deus, na verdade, eu ouço minha mãe dizer isso e me alegro também demais, quando lá atrás, quando a gente tinha uma vida muito sofrida, muito difícil, que eu fui o primeiro filho, eu sou o filho mais velho, eu acompanhei toda a dificuldade da minha mãe. Que se torna um arrimo de família. É verdade. Também. Então eu acompanhei de pertinho toda a trajetória e quando eu ouço minha mãe dizer que, na verdade, Jonathan Araújo é um referencial, é a promessa de Deus na vida dela, é a promessa de Deus na vida de outras pessoas, isso me deixa muito feliz. E eu sei de uma coisa, eu hoje estou vivendo a promessa de Deus na minha vida. Essa pergunta veio quando você falou que Deus estava escrevendo sua história. E com certeza. E com certeza será uma história muito mais bonita. Porque ela já é linda. Ela já é linda. Ela já é linda. Ela sabe quando a gente faz um bolo bem recheado, bem bonito, e aí falta cereja? Olha aí. Falta cereja. E essa cereja você vai trazer em nome de Jesus. Amém. E eu te desejo não só sucesso, mas prosperidade. Amém. E que você possa representar esse povo tão sofrido, sim, mas que nunca vai ser esquecido pelo Jonathan Araújo. De forma nenhuma. E eu fico maravilhado nessa oportunidade, porque quando, rapidamente, só para calhar o que você colocou, quando eu comecei com esse sentimento lá atrás, aí eu falei para Deus, eu falei, pai, se esse sentimento de despontar como representante dessa categoria tão sofrida for um sentimento do Jonathan, que o Senhor permita que não se encaixe essas pedrinhas. E se for o projeto teu, que o Senhor possa preparar. E aí, quando eu chego numa feira, Ana Paula, e o feirante diz assim para mim, nunca fui na feira. É agora que eu estou andando, essa é a verdade. Você ficava na sua feira, né? Na minha feira. Ou em Sedânica, né? E eu chego numa feira e o feirante diz assim para mim, você é o Jonathan? Sim, eu sou o Jonathan, tudo bem? Eu sou o presidente da Feira Central de Ceilândia de Licenciado. Aí diz, poxa, que legal, eu já tinha ouvido falar de você, eu só não te conhecia, que vontade de te conhecer. Aí eu entendo que essa missão está no caminho certo. Eu estou caminhando no caminho certo. Por quê? Porque aí, ali, nesse momento de falar de política, está tão difícil, as pessoas estão desacreditadas, desalentadas. E aí, quando eu chego naquele lugar, que a pessoa fala isso, que abre um leque de conversa, aí eu entendo que eu estou no caminho certo, e toda a honra, toda a glória a Deus. Toda a honra, toda a glória a Deus. Meu amigo, obrigada. Obrigado, Ana Paula. Ô, manhã gostosa! É meu dia aqui contigo também, Ana Paula. Obrigado mesmo. Eu quero agradecer a você que está aí do outro lado. E que você procure pessoas que possam representar o Distrito Federal. Que tenham história, trajetória e vida. Mulher Capital Brasília.